Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos esperando o pessoal entrando, começar a entrar aí para começar a nossa live. Vamos liberando aqui o pessoal. Pessoal, boa tarde. Queria começar agradecendo a todo mundo que está entrando aqui com a gente, né? Então, essa aí é a nossa primeira live do ano. A gente fica muito feliz de poder trazer mais conteúdos para nossa comunidade, então, para todos os nossos clientes, todo mundo que participa ali da nossa comunidade, então, nos grupos, né, e também nas nossas redes sociais. Então, obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. E a gente começa a nossa primeira live do ano com uma live bem especial que a gente montou para vocês. Então, o Alan, nosso CEO, está aqui com a gente, já vou passar a bola aqui para ele. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre tendências de mercado para 2025. Então, essa é uma das primeiras lives do ano, né? Fora um calendário que a gente montou com bastante cuidado, pensando em temas que são de interesse de vocês, que o pessoal que interno CS mapeou. Então, a ideia é a gente ter aí uma live por semana pelo nosso próximo mês de fevereiro, cada hora com conteúdo diferente. Vou passar aqui para o Alan, obrigada por vocês estarem participando com a gente. E a gente está começando aí a nossa live. Alan, tá com você. Poxa vida, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de começar já o ano, em janeiro, já fechando o mês de janeiro, com essa atividade criada pelo nosso grupo de Growth para explorar potenciais conhecimentos, experiências e compartilhar com todos. Esse é um projeto que não é um papel aqui de comercial, é um papel de conhecimento, é um papel de capacitar as pessoas e compartilhar ideias para que a gente possa criar algo muito maior e aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, muito rico. E eu que já tenho vivido bastante, digo para vocês que é um momento muito rico de conhecimento, de oportunidades novas, de desafios novos. Então aproveitem o momento. Aqui não é uma palestra, é um bate-papo. Então, vocês têm a opção aí no chat de qualquer hora mandar um oi, boa tarde, uma pergunta, um comentário. Se não concorda com o que eu estiver falando, fiquem bem à vontade, ok? Vamos trazer aqui algumas coisas provocativas. Preparei alguma coisa para a gente, de uma maneira leve, trabalhar aqui o tema, mas espero que eu deixe alguma provocação, algum conhecimento, algo que possa ser bastante útil. Então, vamos lá. Compartilhar a minha tela principal. Vamos pegar nosso tema principal aqui, para a gente falar um pouco de mercado. Quando a gente fala de mercado, que não é só questão tecnológica, nós temos que lembrar que nós estamos falando de vários atores importantes. São as pessoas que consomem, são as pessoas que produzem, que vendem, que de uma maneira beneficiam, que prestam serviços. E nós estamos num mundo de mudança com uma velocidade muito grande. O mundo sempre teve mudanças, tem uma velocidade agora muito interessante. Mas eu quero começar vocês provocando até aquilo que esses dias está surgindo muito nos jornais, que é a utilização de uma ferramenta que é o DeepSeek. Alguns já devem ter brincado, se não brincou, façam. Falar, mas o DeepSeek é o quê? Mais um chat GPT? Poderíamos dizer que ele é mais um chat GPT, de maneira que você realmente faz as questões ser muito semelhantes. Então, eu fiz algumas brincadeiras de teste, mas o que mais me chamou aqui, quando a gente pensa em modelo de negócio, quando a gente pensa em mercado, foi do seguinte: essa é uma plataforma que foi criada com uma velocidade muito mais rápida do que as dos concorrentes, com uma performance muito melhor que as concorrentes, com uma demanda de energia, de recursos computacionais muito menor do que os concorrentes, a ponto deles poderem vender os seus serviços premium, ou seja, uso de recursos de inteligência artificial, 25 vezes menor do que o custo do que um chat GPT e outros. Isso fez que o mercado, de uma certa maneira, entrasse em ebulição. Espera aí, então hoje é muito mais rápido fazer e menos custoso criar uma nova plataforma? Sim. Então, quando você tem um caso desse,
você tem um impacto grande no que vai ser o futuro das empresas que estão apostando nisso. Lembre-se, e aqui o nosso bate-papo, nós estamos, para mim, numa época da criatividade. Criatividade é usar o que tem, criar coisas novas, aplicar coisas novas e otimizar essas coisas novas. Então, nós vamos ter muitos modelos aqui de negócio que alguém vai criar, vai ser muito bonito criar, e alguém vai se aproveitar daquilo e vai fazer melhor e otimizado, que é o caso do DeepSeek. Isso é interessante porque nós tivemos uma visão de tempo de mercado que eu convivi bastante, por exemplo, anos 2000. Anos 2000, vocês estão vendo aqui uma tabelinha do valor das empresas americanas em janeiro de 2001, aonde vocês podem ver aí a General Electric como a empresa que mais valia na Bolsa Americana, valendo 370 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Depois a ExxonMobil, depois a Cisco. Onde estava a Microsoft aqui, de tecnologia? Primeiro de tecnologia, poderíamos considerar a Microsoft 231 bilhões de dólares, valia em 2001. Passado 20 anos, 2020, janeiro de 2020, a lista mudou para ser a Apple mais valiosa, a Microsoft em segundo lugar, a Alphabet também aqui. Mas reparem, a Apple já estava valendo em janeiro de 2020 4 vezes o valor da General Electric, que era a maior em 2001. 4 vezes, 400% em 20 anos. A Microsoft valia 231 bilhões, ela já apareceu aqui também 6 vezes o que ela cresceu. E as grandes que cresceram são empresas baseadas em tecnologia. Então, é interessante esse crescimento em 20 anos. Mas depois eu olhei e fiz o crescimento de 2000 para 2024, que foi aqui recente. Repare que a Apple passou de 1,2 trilhões, ou quase 1,3 trilhões, para 3 trilhões. Em 4 anos, ela aumentou, ela quase que triplicou o seu valor. O mesmo com a Microsoft, o mesmo com a Alphabet. Todas essas empresas cresceram uma velocidade de valor de empresa fortemente. Qual é a grande diferença? Elas são as empresas que se aproveitaram da tecnologia para utilizar o que a gente chama de revolução de espaço. Elas foram usar o espaço do poder computacional em nuvem e cresceram fortemente aí. Usaram sua criatividade para usar um recurso disponível, que era o poder de computação em nuvem, e criaram soluções. E a NVIDIA, que não aparecia antes, começou a aparecer aqui. Olha que coisa interessante. Novembro, não marquei aqui a data, mas foi novembro agora do ano passado, a Apple já estava valendo 3,6 trilhões, ou seja, a sua velocidade de crescimento continuava alta. A NVIDIA já valeu 3,4 trilhões. Vou voltar aqui para mostrar que a NVIDIA valia 1,2 trilhões, em 2 anos valendo já 3,4. Isso numa época que nós estamos chamando agora de revolução da criatividade, porque não é mais só a computação, o poder computacional. Agora nós tivemos várias disciplinas de inteligência artificial, várias tecnologias que propiciaram com que essas empresas tivessem um crescimento, uma velocidade assim muito acima da nossa velocidade. Por enquanto nós falamos aqui num crescimento de PIB de 3%, e uma empresa fala, olha, eu cresci 10% no ano, se eu tirar a inflação, se eu tirar o PIB e crescer alguma coisa, eles estão crescendo em taxas acima de 50% ao ano, o seu valor de mercado. Mas, a gente falou que a gente estava na época da criatividade, aqui apareceu a DeepSeek para bagunçar esse coreto. NVIDIA e outras empresas que estavam crescendo uma velocidade muito grande, tiveram que enfrentar uma realidade que era alguém estava entrando para competir com eles, uma criatividade e uma otimização dos seus processos. O que aconteceu com o valor dessas empresas?
A NVIDIA caiu, reparem aqui, ó, em novembro ela valia 3,4 trilhões, ela caiu para 2,8. Em valores de mercado, ela perdeu praticamente meio trilhão de dólares. Isso só num jogo de criatividade. Não foi um jogo de quem tem mais dinheiro, não foi um jogo de quem vende melhor, foi um jogo de quem performa melhor, quem otimiza melhor, quem usa os recursos existentes melhor. Se você reparar na tela que eu mostrei para vocês, a tela demonstrava que ia ser muito semelhante ao ChatGPT. Então não tinha muita diferença aqui, mas ela bagunçou o coreto e fez com que o valor dessas empresas reduzissem. Eu gostaria até de compartilhar com vocês um videozinho aqui que troca no assunto, mas é o seguinte: essas empresas, esses crescimentos absurdos, e agora entra a DeepSeek crescendo, isso é só por conta da inteligência artificial? Isso é só por conta da tecnologia? Essa empresa, chamada Fiverr, criou uma paródia que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Essa é uma paródia que está brincando sobre eu crio bastante tecnologias usando AI, mas quem se importa com isso? Porque o que se importa é se eu estou gerando resultados, se eu estou gerando retorno sobre investimento, se eu estou facilitando a vida das pessoas. O mais importante não é a tecnologia, é a aplicação dessa tecnologia. Depois pega o link, cara, e joga para todo mundo que está no YouTube. Muito Enviado interessante, já, pessoal. muito engraçado esse videozinho sobre essa paródia, o mais importante é a inteligência artificial? Não, o mais importante é o resultado que a gente pode construir com ela. Então, olhando para isso, quando a gente fala, e esse é o ponto, isso é um resumo, gente, dos principais tópicos que estão nos conselhos das empresas ao redor do mundo, não é só no Brasil, são os principais pontos de discussão hoje no conselho. Como que eu faço minha empresa aproveitar bem a transformação digital? Como que eu faço gestão de talentos? Como que eu direciono as minhas práticas para sustentabilidade e responsabilidade social? Como que eu lido com as incertezas econômicas e geopolíticas? Nós estamos vendo aí problemas de guerra, problemas de quebra na cadeia do nosso abastecimento, mudança na expectativa dos consumidores, a necessidade de se adaptar a novos modelos de negócio rápido e como eu estou endereçando inovação e competitividade. E esses temas, eu participo de alguns conselhos, assim, além do aspecto financeiro que as empresas têm, elas estão estão tendo que lidar com esses pontos. Quem não está lidando com esses pontos acaba sendo pego de surpresa com algum movimento de concorrente ou com uma insatisfação de mercado. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, deixa eu só ler de novo. A gente fez uma perguntas interessantes que eu já vou brincar aqui. O Daniel colocou. Daniel, por que é importante acompanhar o valor da nossa empresa? Não seria somente para ver quando vender, para comparar com empresas que estão em bolsas? Boa pergunta do, do Daniel aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sem áudio, ela colocou aqui. Daniel, até a sua pergunta aqui, e vamos ligar com outra que colocou sobre alguns clientes que a gente tem são distribuidores atacadistas, que é o seguinte: por que considera importante as empresas trabalharem? Quais são os indicadores que levam ao valuation, ao valor da empresa? Por que isso é importante? Primeiro ponto de importância é do seguinte: as empresas são, mesmo nas não listadas em bolsa, mesmo aquelas que não têm ações, elas são muitas vezes o principal patrimônio de uma certa família, de um dono.
Se o valor dessa empresa não estiver crescendo, significa que esse patrimônio ele está sendo depreciado. É preferível que ele tivesse vendido a empresa e aplicado no mercado financeiro ou comprando ações de empresas que estão crescendo mais, que ele vai ter um valor muito maior. Então, quando a gente usa o critério de valuation nas empresas, que não está normalmente na apresentação da DRE, no demonstrativo de resultados da empresa, não está no balanço contábil, ele é composto por óticas diferentes, por vieses diferentes, por indicadores diferentes. Ele apresenta se você está gerando valor, se aquela empresa ela está gerando valor comparativamente com o mercado numa velocidade maior do que está acontecendo. Isso é bom também para quê? Para investidor que quiser investir nessa empresa, para a sua indústria que você representa, olhar e ver que você está crescendo e você não corre tanto risco de repente quebrar ou ficar tão frágil que alguém te compre muito fácil. Um banco para te dar crédito, ele vai fazer o cálculo desse valuation. Então, são elementos externos muito importantes para isso. Então, fortemente a gente recomenda, inclusive distribuidores atacadistas, que comecem a implementar indicadores do seu valuation para perceber se as ações que ele está construindo, se o plano que ele está construindo, o seu crescimento econômico atual está levando a ele ter um valor maior. Fique à vontade para colocar mais questões aqui sobre essa. E todos esses pontos que nós estamos falando aqui que apontam para o mercado, eles têm um forte impacto no valuation ou no risco na continuação da empresa. Como, por exemplo, um dos grandes desafios que nós estamos tendo no mercado é relacionado à mudança nas expectativas dos consumidores. A forma como ele está comprando, a jornada com que esses consumidores estão fazendo para compras. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. Esse é o modelo que a gente chama de jornada de um cliente. Jornada de um cliente para nós é quando ele compreende quem é você, que você existe, ele leva o seu produto em consideração, então já coloca na lista como possível comprador. No processo de aquisição do seu serviço, seu produto, no pós-venda, quando você presta serviço, e na fidelidade que ele tem. São as etapas de jornada de cliente. Nessa jornada, hoje nós temos visto mudanças muito fortes e por nichos. Então, quero passar algum exemplo aqui para vocês, que agora na NRF, em janeiro, que é o principal evento ligado a varejo no mundo, que nós tivemos lá acompanhando discussões. Uma das discussões mais interessantes foi o seguinte: a geração Z nos Estados Unidos, ela gasta um percentual de tempo maior consultando muito mais no TikTok do que qualquer outra ferramenta. Inclusive, ela faz compra mais pelo TikTok. Então, essa é uma das mudanças. Nós não temos no Brasil ainda o TikTok fazendo esse processo, mas uma das coisas mais interessantes é que 60% dos consumidores da geração Z usam e conhecem, usam o TikTok todos os dias. Diferente de nós e diferente da sua faixa de idade que você está. Então, ele faz uma jornada de compra totalmente diferente, usando uma tecnologia totalmente diferente. Ele não vai no Google pesquisar sobre um produto, ele vai no TikTok e pesquisa sobre opções e fica vendo vídeos de recomendações das pessoas. Para vocês terem uma ideia do crescimento do TikTok nos Estados Unidos, o crescimento do TikTok comparativamente nas compras gastas no último outono americano foi de 215%. Vocês imaginam o que é crescer 215%? Por enquanto, outras ferramentas, às vezes nem conhecidas nossas, ou quando a gente conhece a Amazon, só cresceu 1%. Uma rede grande de supermercado lá diminuiu menos 5%. O TikTok cresceu 215%. Ou seja, existe uma fatia da sociedade
que é a geração Z, que está indo para outro tipo de canal que não é o canal que nós estamos acostumados. Da mesma maneira que a geração prateada, e eu brinco aqui é prateado, por exemplo, eu sou, as pessoas de cabelo branco, também tem um hábito diferente de compra. E as nossas empresas estão para atender as várias gerações. Nós nunca tivemos no mundo o convívio de tantas gerações diferentes como nós temos agora. E nós temos que usar a tecnologia para endereçar essas pessoas. Então, nós temos que, como comentado aqui, uma das discussões em conselhos está nas mudanças da expectativa dos consumidores. Aqui está o aspecto de a gente conseguir fazer a hiperpersonalização e direcionar a nossa comunicação, nossos canais, a nossa forma de venda para os diversos tipos de gerações, que hoje já começam a apresentar o uso de outras formas. Essa aqui eu achei muito interessante numa conversa. Vou até baixar um pouquinho meu som aqui. Eu estou ouvindo o vídeo e vocês não estão ouvindo. Essa é a grande experiência que a Magazine criou com a Lu, que virou hoje, em novembro, ela estava em primeiro lugar como a maior influenciadora digital do mundo. O segundo lugar era da Barbie. E hoje ela é segundo lugar porque uma outra marca, se não me engano, chama Nobody Sausage, passou a quantidade de seguidores que a Lu tem. A Lu tinha em novembro mais de 55 milhões de seguidores. E o que é isso? Uso de tecnologia, criando influenciadores digitais para atender um público que já está adaptado a isso, que, inclusive, para facilitar o acesso desse público por outras marcas que a Magalu não vende, a Lu foi contratada, ou seja, a influenciadora digital hoje faz propaganda e comentários de produtos que, inclusive, a Magalu não vende. Isso tem um potencial, segundo os sites de análise de campanhas de marketing, isso tem um potencial de geração no ano de 2024, que não estava contabilizado ainda os dados finais da Magalu, de gerar 17 bilhões, não, 17 milhões de dólares só com anúncios feitos pela Lu. Então, se vocês forem lá e forem acompanhar no Instagram, tá ela lá, só no Instagram aqui no Brasil, 7,6 milhões de seguidores, o que é um impacto muito interessante, sendo utilizada principalmente tecnologia. E hoje isso foi possível porque a tecnologia está a um custo muito inferior ao que era antes. Antes seria inviável fazer isso. E hoje a Magalu tem uma das suas formas de gerar EBITDA, gerar caixa, é utilizar a Lu para suas vendas, para a venda dos parceiros e até para marcas terceiras. Portanto, quando estamos falando aqui de criatividade, isso é um ponto que tenha isso como mantra. Inovação, aplicação de atividade vem de reconhecer um problema ou uma oportunidade, desenvolver, aplicar, garantir que está tendo a adoção do seu cliente, valorizar a experiência e otimizar. O que nós vimos no começo do bate-papo com o DeepSync ele sabia que existia o problema, ele foi desenvolver de uma maneira já otimizada por conta da experiência que outros tiveram e criar um produto muito melhor. Esse ciclo constante está cada vez nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos criando, executando esse ciclo de sucesso, de produtividade cada vez mais rápido. Então, não estranhem, não acreditem em vocês no processo de inovação. Nós vamos ter alguma solução que entre e não seja otimizada por outro. Entre e não seja tem uma proposta de experiência muito melhor por outra pessoa. Entre e alguém consiga uma adoção de pessoas muito maior. Esse é o critério que a gente tem que olhar o tempo todo. Não adianta só entender qual é o problema ou oportunidade, ter a ideia. Não adianta só desenvolver.
Não adianta só aplicar, eu também tenho que garantir adoção, uma experiência e otimização constante. Isso os ciclos, de melhoria contínua já falavam, mas não tão claro quanto nós estamos sentindo agora, porque isso está impactando mercados internacionais em trilhões de dólares o tempo todo. O quanto isso não vai impactar na nossa organização. Uma das coisas, como a gente está falando de tendência de mercado e que eu fortemente recomendo, é vocês estudarem, porque não é nem só ler, é estudarem esse livro que é o 2041, feito pela Kai-Fu Lee e pelo Chen Qiufan, que é muito interessante porque quem está interessado em começar a imaginar como pode utilizar as suas tecnologias para o seu negócio, para a sua vida hoje ou até para o futuro, aqui nós temos vários exemplos. Como que ele montou esse livro? Explicando tecnologia? Não. Ele montou esse livro, isso foi durante a pandemia, ele coloca muito bem isso lá. Durante a pandemia, ele olhou e falou: Poxa, já que eu estou agora longe das pessoas, me dá tempo para fazer um projeto interessante. E Kai Fu Lee convidou o Chen, que era um escritor de, de ficção científica, de várias coisas, falou o seguinte: cara, vamos fazer uma combinação de um livro aonde você vai escrever. Nós vamos descobrir um tema, você vai escrever uma ficção do que pode acontecer em 2041, colocando uma historinha, e ao final de cada história eu vou explicar quais tecnologias foram usadas e qual o estágio dessa tecnologia hoje, porque em que estágio está hoje e qual a chance disso efetivamente ocorrer. Então, são várias histórias, cada uma ocorrendo de uma forma totalmente diferente, aonde ele pega toda essa lista de tecnologias que nós estamos comentando, de machine learning, deep learning, visão computacional, até deepfake, veículos autônomos, e colocando situações numa história real, bem possível de acontecer, e colocando o impacto do uso, o impacto do não uso, impactos culturais, impactos econômicos, impactos de modelos de negócio, de uma maneira que enriquece muito para que você possa se contestar, que é um dos processos nossos de inovação, é não acreditar que a gente tem a verdade em tudo, mas você olhar e falar assim, não tinha pensado sobre esse tipo de impacto. Como que eu posso trabalhar para que isso não ocorra? Então, fortemente recomendo, é muito rico de exemplos, né? E fico bem à disposição até para discutir com quem quiser algumas práticas de previsão que ele está colocando aqui, se quanto isso é aplicável efetivamente, se tem a tecnologia já disponível, qual é a jornada para a gente fazer isso. Por acaso, o que ele escreveu aqui no último congresso do Gartner, também eles se posicionaram muito claros. Gente, para criar resultados a partir das novas tecnologias, como, por exemplo, AI, ou inteligência artificial, eles provocaram o seguinte: tem coisas que nós vamos ter atividade que é o ser humano que vai estar tocando ela o tempo todo, é ele que está no loop. Tem serviços, atividades em que eu vou ter a parte da tecnologia ou da máquina fazendo com que ele tenha um aumento de percepção, como realidade aumentada. Então, é o homem trabalhando com isso. Eu tenho soluções que vão ser semi-autônomas, eu vou ter soluções consideradas autônomas, que ainda não é totalmente, o veículo autônomo não é totalmente autônomo, e ele trouxe uma coisa muito interessante, que era as soluções de agência, que é soluções que podem conversar com outras soluções sem interferência humana, e ela pode tomar decisões por ela própria. Naquele momento que nós vamos poder acreditar que ela está tomando uma decisão muito melhor do que nós. Então, ele colocou toda essa provocação para quê? Para facilitar quando a gente estiver mapeando qualquer problema, qualquer oportunidade, olhar e falar qual dessas combinações nós precisamos nesse momento? Ou qual delas que nós vamos levar lá para o futuro? É só uma solução humana? É só uma realidade aumentada? É um semi-autônomo, autônomo ou de agência? É muito mais uma provocação para que você possa
facilitar o seu mapeamento das oportunidades e olhar e falar: poxa, o futuro, eu posso até fazer algo intermediário, mas o que que eu quero de futuro? A outra provocação muito interessante, que é uma área que muitos que estão aqui estão ligados, é que na jornada de uso de dados, principalmente pensando em inteligência artificial, nosso time, com quem está conversando muita gente, a gente mostra jornadas que a gente faz dentro de um processo de BI, que é também uma jornada, só que dentro já tem uma jornada, um método consistente. Foi se mostrando o seguinte: no segmento que eu vou utilizar, eu uso até com mais inteligência, eu vou ter que passar, ou eu posso até, lógico, dar pulos aqui, mas o normal é que nós temos poder computacional e tecnologia para aplicação já de machine learning para aprender, ter insights, validação de fatos, já temos algoritmos para fazer previsibilidade, já temos algoritmos que nos ajudam a responder questões, e nós temos já agentes que facilitam tudo isso. Então, não se preocupem tanto com os nomes e imagens, mas se preocupem aqui com nossa jornada de IA. Ela nunca começa só na IA, ou como alguns pensam, vou pensar em já resolver tudo com a IA generativa. Na realidade, se eu fizer isso, eu estou perdendo oportunidades já de utilizar algoritmos que eu já tenho para previsibilidade, de usar machine learning para, inclusive, me dar sugestão, por exemplo, de compra para cliente. Eu tenho várias ferramentas que eu posso colocar isso numa jornada. É essa sugestão que a gente tem passado com todo mundo. Gente, as nossas atividades para utilização de tecnologia é uma jornada, não é um ponto só que vai ser resolvido. E se vocês conhecem meu mantra, pensando nisso, tudo que a gente está falando aqui de mercado, isso é um mantra que eu uso há uns 20 anos, mas para mim sempre ainda é uma verdade. Gestão é dividir o nosso tempo sabiamente entre pendência e tendência. Se nós estamos falando que existe uma velocidade de mercado, existem empresas sendo valorizadas ou tendo performance uma velocidade muito maior, essas são as tendências, eu tenho que olhar para elas. Mas eu também tenho que olhar as pendências do que eu tenho que fazer no meu curto prazo. Só que, se eu ficar só olhando pendências, eu não vou ver o que está acontecendo e posso ser atropelado por isso. E se eu só olhar pendências, eu não entrego o meu dia a dia. Eu preciso ter esse equilíbrio constante de fazer as duas coisas. Quero dar um tempo aqui, já porque já falei um monte aqui, eu nem vi mais se tinha pergunta. Clarinha, tem mais pergunta? Tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante para a gente trazer para o pessoal, ela, que eu acho que é com bastante informação, né? A gente se depara com essa onda de IA agora, né? Mas voltando um pouco para trás, tem até uma pergunta que mandaram aqui no chat do Daniel, que é: Alan, o que você recomenda para quem ainda não implementou bem um BI? Como começar a difundir essa cultura dentro da empresa? Então, eu entendo que às vezes a empresa tem dificuldade em como dar esse start, né? A primeira coisa é já entrar em contato com o nosso time aqui para poder dar mostrar para eles um modelo de jornada de BI. De fato, a pergunta, Daniel, ela é importante, porque essa etapa de estruturação dos nossos dados, ela facilita muito com que eu vá para qualquer outra atividade de algoritmos de IA. Então, se eu consigo estruturar isso, eu vou facilitar isso. Além dos seus ganhos naturais que você tem do Analytics. Analytics em si hoje já facilita a vida de muitas pessoas, ganhando velocidade na automação da extração de dados e conseguindo fazer com que a informação trabalhada chegue na ponta para que alguém tome uma decisão hoje rápida. Então, isso é uma jornada, entender como que eu tomo decisões já com os dados que eu tenho, sem precisar usar a inteligência artificial, é uma jornada. Fortemente recomendo a conversa com o nosso time, que a gente tem bastante experiência em mostrar isso. Mas um ponto importante daqui é preparar de tal maneira a exploração desses dados para que eu possa depois
aplicar as outras disciplinas de inteligência artificial de uma maneira muito mais facilitada. Quando eu não tenho essa preparação, qualquer das outras áreas que eu vou utilizar de inteligência, eu vou ter que fazer um esforço. Então, como é uma coisa que é, já tem diversos casos de sucesso, é uma coisa que o método já tem demonstrado sucesso. Para quem aplica BI Analytics, já dá uma garantia de aumento de performance na organização, e isso vai ser base para as outras atividades. Eu fortemente recomendo começar dentro da jornada de BI. Eu não coloquei o slide aqui, mas a jornada de BI ela começa com coisas iniciantes, de você pegar uma área da sua empresa e extrair esses dados e começar a exercitar que tipo de insights que eu posso ter dele, como que eu posso melhorar essa área, quais são as principais questões que eu tenho que observar para que ela tenha uma produtividade maior. Até um comentário onde eu estava discutindo com um cliente nosso que estava falando assim, Alan, eu estou precisando fazer uma busca de eficiência operacional grande. Ok, o que você está buscando? Então, eu estou buscando fazer uma redução de custo fortemente na organização. Aí minha pergunta para ele foi: você tem os seus indicadores de produtividade por área, por pessoa que está atuando, para você saber se o seu problema é custo ou produtividade? Aí ele olhou e falou assim: não, não tenho isso. Eu só sei que eu preciso gastar menos. Então, ok, vamos te ajudar a trabalhar com algumas ferramentas de BI em algumas áreas importantes e de observar se não tem coisa que nós podemos aumentar a produtividade e com isso, naturalmente, você resolver seu problema de eficiência operacional. Então, eficiência operacional e potencial estão muito aqui no BI. Tem muita coisa que você pode já fazer aqui, já com experiência que nossa equipe já tem demonstrado em vários segmentos como fazer isso, como se educar para isso, começando do básico e até o sofisticado, mas já preparar isso para uma jornada de inteligência artificial. Né? Espero que eu tenha ajudado aqui na resposta. Alguma coisa mais, Clara? Por enquanto não, mas eu fico aqui de olho e vou te passando, Lan. Tá bom. E nisso, uma recomendação para quem tem praticado com os conselhos que a gente tem atuando se você está olhando por todo esse cenário, lógico que é, eu não quis em nenhum momento garantir para vocês que vocês estou passando todas as possibilidades de cenário, mas estou trazendo para vocês que existem muitas oportunidades para que a gente possa trabalhar. Uma recomendação para que a gente possa ter nas nossas discussões primeiro, garanta que o seu conselho na sua empresa, o C-level, a diretoria, estejam envolvidas com esse tema, porque senão nós não vamos conseguir ter apoio para investimento não só de dinheiro, às vezes necessário, mas tempo para essa atividade. Estimular a inovação de maneira constante na sua organização. E a inovação começa até com perguntas simples do tipo: por que não fazer isso? Por que eu tenho que fazer dessa maneira que está atual? E ter espaço para se questionar. Aplicar a cultura orientada por dados, para que você direcione a sua empresa, suas decisões sejam baseadas e apoiadas por dados, para que você tome uma decisão mais precisa. Capacitar os seus colaboradores sobre o que nós estamos falando de tecnologia, o que nós estamos falando de mercado, o que nós estamos falando de velocidade, o que nós temos de case e o que as empresas estão fazendo para ter um resultado melhor. Fazer um mapeamento das oportunidades que você tem para esse crescimento, quais são suas ameaças se você não fizer, quais são os riscos que você tem em mão, buscar alianças com empresas inovadoras, e aqui cada um desses tópicos tem vários elementos, como por exemplo, nesse tópico aqui, buscar às vezes até investir numa startup que tem uma boa solução que pode te ajudar a fazer isso, parcerias estão aqui nesse tipo, e buscar parceiros, empresas como a nossa,
que podem te ajudar a levar essa cultura, levar a prática, levar a metodologia, criar workshops, criar atividades para discutir como se transformar e levar esse conhecimento dessas tecnologias que nós estamos mencionando para todos. Muitas vezes não conhecem, conhecem a nossa operação como target, muito mais com a solução de BI Analytics, mas nós temos empresas nossas, do grupo nosso, que são já empresas que trabalham com a parte que vai de IA para frente. Então, nós temos um grupo de pessoas que podem ajudar vocês também nessa discussão de como pode acelerar a introdução dessas novas tecnologias para a obtenção de novos resultados. Então, aqui é algumas recomendações para que vocês possam discutir internamente disso. E, sinceramente, espero que eu possa ter trazido algumas novidades ou provocado vocês mentalmente em algumas coisas nisso. Fico aqui para dúvidas, se tiver alguma outra questão. E, por favor, falem comigo, senão eu fico aqui falando sozinho. É muito solitário. Show, pessoal. Vou deixar um tempinho aí para o pessoal ir mandando possíveis dúvidas. Posso aproveitar esse momentinho para passar uns recados, Alan? Aí o pessoal vai pensando Claro, aí se eles têm dúvidas. Podem mandar no claro. chat que a gente vai respondendo. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês. Vou colocar aqui minha tela para vocês poderem ver. Pessoal, então esse aqui é o nosso calendário de lives, né? Compartilho sempre lá na comunidade. Quem não faz parte da nossa comunidade, a gente viu o link aqui para vocês também. Mas a gente tem aí ao longo desses próximos, em fevereiro inteiro quase, né? A gente vai ter as próximas lives, então nós estamos aqui na nossa live do dia 28, né? Tendências de mercado. Mas em fevereiro a gente segue com vários outros temas. Então eu vou aproveitar para mandar também no chat para vocês. Semana que vem nós temos uma live ali com o pessoal de suporte. Então, tira dúvidas no momento ali para a gente poder falar sobre, né, recursos do Target, que o pessoal costuma conversar mais com o suporte, né? Vocês podem ao vivo entrar com a gente, aí abrir câmera, abrir áudio, né? Para a gente poder ter esse bate-papo ao vivo sobre um pouquinho ali da nossa plataforma, né? Então, convido todo mundo a se inscrever, vou mandar o link aqui no chat para vocês. Eu vou mandar agora, porque aí vocês já podem se inscrever e participar lá com a gente. E acompanhe as nossas comunicações ali na nossa comunidade, né? Manda por e-mail, mandamos lá pela comunidade. Para quem nunca me viu lá, aparece lá meu nominho, né, Clara? Eu mando lá para vocês os links e próximas informações para vocês poderem ver. Então, a gente vai ter as nossas lives de suporte, a gente vai ter mais pra frente lives de consultoria. Então, ela trouxe um ponto, né? Você que precisa de ajuda, às vezes, para fazer um projeto, né? Tem dúvidas do que você precisa, né? A gente tem uma equipe inteira de serviços que poderia apoiar vocês. Então, vamos ter uma live só com o nosso pessoal de consultoria para a gente poder também falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos ter live com produto para todo mundo que conhece o Fabrício vai estar lá com a gente. Então, fiquem de olho lá na comunidade, eu mando lá os links para vocês poderem se inscrever. E já deixei aí no chat também na nossa live da semana que vem. Eu acho que no mais é isso. Acho que o pessoal, acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas. Mais algum ponto que você queira passar para o pessoal por aqui, Alan? Não, o ponto é, gente, aproveitem um momento. Estamos num momento muito rico de aplicações, de inovações. Isso é uma oportunidade para nós crescermos. Eu continuo aqui e gosto disso, por isso que eu gosto de compartilhar, por isso que eu gosto de estar discutindo com pessoas. Então, sempre que tiver assuntos desses, quiser tirar dúvida, quiser perguntar opinião, estamos abertos, nós gostamos disso. E esse é o papel da nossa comunidade. O papel da nossa comunidade é criar um espaço para que a gente possa, juntos, evoluirmos. Seja compartilhando, aprendendo, com dúvidas, trazendo. Fazer perguntas, gente, é uma das coisas mais importantes que tem para fazer. Não que a gente tenha resposta para tudo, mas é importante. Mas conte conosco. É isso, agradecer a todo mundo que participou aí com a gente, principalmente o Alan, que tirou uns momentinhos para poder trazer esse assunto super rico com a gente. Eu acho que talvez seja interessante compartilhar até a sua apresentação, se o pessoal tiver interesse, a gente manda lá na comunidade, lá o pessoal quer ver os links, os vídeos, a gente pode disponibilizar, né? E Para quem agradecer a todo está na mundo, comunidade, para isso, quem está na fazer parte da comunidade, nossa comunidade. quem não está, custa R$ 1.000 a apresentação. Tudo tem seu preço, né, gente?
sem segurança. Pessoal, obrigada, viu? Obrigada pela Valeu, oportunidade de estar com gente. vocês Um hoje. forte abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Até mais.